Salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um Jack do canal. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver aqui todos os campeões da temporada 2023-2024. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Deixa seu like aí embaixo para ajudar na divulgação. Deixa um comentário também, pois é muito importante. E vamos lá. Com o fim da Eurocopa, encerrou-se oficialmente a temporada 2023-2024. Então é a oportunidade perfeita pra gente voltar um pouquinho no tempo e relembrar todos os campeões aí Europa fora, beleza? Eu tenho certeza que tem umas coisas que aconteceram que você não lembrava. E a gente já abre a nossa lista no suposto berço do futebol, a Inglaterra. O torneio que abre a temporada por lá é a Supercopa da Inglaterra. E o Manchester City de Pep Guardiola sempre levou vantagem contra o seu ex-pupilo Arteta, que comanda o Arsenal. Mas dessa vez os Gunners viram por último. O jogo tava 0 a 0 até que o gelado Palmer, sim, ele ainda estava no City no começo da temporada e meteu gol no jogo importante, abriu o placar e saiu apontando pro Calvin Phillips. E aí no finalzinho dos acréscimos o Trossard arriscou um chute despretensioso. Nossa, desviou o gol. Empatou o jogo assim no apagado. Sorte ainda do Trossard. Penais. O De Bruyne mandou no travessão e aí apareceu o herói do Arsenal, que naquela época ainda era titular, o Ramsdale, que catou um penal do Rodri. Ah, não. O Arsenal converteu todas as penalidades e foi campeão então da Supercopa da Inglaterra. Rams de titular, Palmer ainda no City, parece uma eternidade atrás, mas faz coisa aí de um ano só. Já na Copa da Liga, a sensação da competição foi o Middlesbrough, que chegou até as semifinais e ousou sonhar diante do Chelsea, mas tomou uma sapecada de 6 a 1 em Stamford Bridge. Nossa. Na grande final, o Chelsea enfrentou o Liverpool já aí sabendo que o Klopp ia embora, né? E inclusive o técnico alemão nessa final colocou uma pá de gurizada ali dos Reds pra jogar. E o fato é que foi uma partidaça essa final, tá? Os goleiros Petrovic e Kelleher fizeram baitas defesas. Teve gol anulado do Sterling, teve gol anulado do Van Dijk, teve bola na trave pros dois lados. E no finzinho da prorrogação é que o Van Dijk apareceu na área de cabeça e o Xerifão meteu 1 a 0 pra dar esse título pros Reds, que foi o único troféu nessa temporada de despedida do Klopp, né? Indo agora pro torneio mais tradicional, né? A Copa da Inglaterra dessa temporada reservou várias histórias legais. Uma delas foi o Maidstone, equipe da sexta divisão inglesa que chegou até as oitavas de final. Detalhe, no caminho eles eliminaram o Ipswich, que acabou subindo pra Premier League. Mas o sonho do Maidstone acabou quando eles enfrentaram outra surpresa da competição, o Coventry, que acabou metendo 5 a 0. E esses caras aí simplesmente chegaram até as semifinais e quase protagonizaram uma das histórias. Mas eles vão pra final, quase. Porque eles estavam tomando de 3 a 0 dos Red Devils, quando eles conseguiram buscar o empate. E na prorrogação chegaram a virar o jogo. Só que tava foi anulado por um impedimento e aí os pênaltis, o Manchester United foi pra final. Assiste esse jogo aí. Eles tinham vencido o Liverpool no caminho com aquele 4 a 3 absurdo, outro jogaço incrível. Chegaram pra finalíssima no derby de Manchester sem serem favoritos, claro, mas a taça ficou mesmo com o lado vermelho da cidade, porque os caras venceram por 2 a 1. Com a sorte do Manchester United. Numa falha bizonha do Vardiol e do Kobe Mainoo. Molecada jovem do United decidindo um confronto gigantesco contra o City. Não foi mole essa final não, tá? E fechamos o tour na Inglaterra com a badalada Premier League. Nas primeiras 10 rodadas, tivemos um líder que poucos poderiam imaginar. Exatamente, acabou a 10ª rodada, era o Tottenham, que estava em primeiro lugar. Naquele momento, é verdade. O Stop the Count. Podia ter acabado ali mesmo a Premier League, né? Mas o fato é que continuou e meio que ficou uma corrida de 3 cabeças, né? Arsenal, City, Liverpool pelo título. Mas primeiro o Liverpool deu umas tropeçadas, deixou a disputa ali entre os outros dois. E aí foi a vez dos próprios Gunners deixarem pontos pelo caminho. E o City já sabe, a fama de tubarão não é à toa, não é a primeira vez que eles fazem isso. Esperaram o momento certo, deram o bote e levaram a Premier League mais uma vez. Foi o primeiro clube a conseguir o campeonato inglês 4 vezes consecutivas na história. Nem o Sir Alex Ferguson conseguiu esse feito. Incrível. E o Foden foi eleito o craque da competição, que teve outro destaque e agora negativo, né? O Sheffield United foi rebaixado tomando 104 gols, cara. Impressionante, meu Deus. É a pior defesa da história da Premier League. E também vale ressaltar a grande campanha do Aston Villa, que voltou pra Champions League pela primeira vez depois de 41 anos. Bom, vamos diretamente para a Espanha agora. Começamos falando da La Liga, onde o Real Madrid foi campeão pela 36ª vez, se isolou ainda mais, né, como time espanhol com mais títulos da Liga aí. Só que diferente do habitual nessa temporada, em vez de a gente ver o Barcelona, o Atlético brigando pelo título, na verdade a gente teve o Girona, que ficou invicto nas primeiras rodadas, que chegou a brigar ponto a ponto com o Real Madrid pelo topo da tabela. De o Girona não ganhar essa La Liga. Gols.
e que no final ficou em terceiro lugar, mas ainda assim foi uma campanha bem surpreendente. Verdade. Inclusive os caras estarão na Jogaram muito, tava sapinho, jogou muito, tá doido. Na Supercopa Espanhola, o Real Madrid também papou o título e foi com direito ao amasso de 4-1 pra cima do Barcelona na final, com show de Vini e Rodrigo, principalmente o Malvadeza que meteu um hat-trick. Enquanto isso, na Copa do Rei, emoção não faltou, o Real Madrid foi eliminado nas oitavas pro Atlético de Madrid, num jogo absolutamente alucinante, mas o que poucos imaginavam é que não ia ser só o Real Madrid que ia ficar pelo caminho, não. O próprio Atlético e o Barcelona foram doutrinados pelo Atlético de Bilbao, que alcançou a final para enfrentar o Mallorca. Uma final bem provável, né? A gente teve um bom jogo, 1-1 no placar normal e depois nos pênaltis o Atlético de Bilbao foi campeão. Com detalhe, quem jogou um absurdo nessa Copa do Rei foi o senhorzinho Nico Williams. Eu lembro, jogou muita bola. Final pra frente, só faltou fazer chover, já dando um gostinho do que a gente veria em outra competição, né? E na Espanha parece que o Real Madrid tá ficando bem à frente dos rivais, né? Na Itália talvez a gente tenha um cenário similar. Será que é o momento da Inter de Milão fazer uma pequena dinastia? Isso porque começando pela Supercopa Italiana, a Inter levou a taça depois de passar pela Lazio sem sustos com um 3-0. E aí depois da final contra o Napoli sofreram um pouquinho, mas o Lautaro Martinez salvou o time nos acréscimos. Craque, joga muita bola esse argentino. O Lautaro metendo gol nos acréscimos de um jogo que acabou 0-0 pra dar o título pro seu time. E não só o título qualquer, né? A Inter foi tricampeã consecutiva da Supercopa Italiana. E se na Supercopa o Lautaro foi herói, na Copa da Itália ele meio que acabou saindo como vilão. Isso porque El Toro perdeu um pênalti. Caramba, ele perdeu esse pênalti. De final pro Bolonha, de virada por 2-1. O Bolonha ficou pelo caminho e a final foi entre Atalanta e Juventus. A Atalanta que meio que é uma surpresa, mas nem tanto, porque já tem um bom tempo. Vocês estão jogando botar a bola mesmo. Os caras brigando por coisas maiores aí, né? Mas infelizmente pra equipe de Bérgamo, a Juventus jogou no contra-ataque esse jogo inteirinho. O Vlahovic brocou e Ladea acabou ficando com o vice, mas eles teriam um momento deles de redenção também. Enquanto isso, no campeonato italiano, a gente teve o próprio Bolonha do Thiago Motta sendo uma baita surpresa positiva, o Napoli sendo uma surpresa negativa, né, um campeão que na temporada passada jogou muita bola e agora tão ruim que só. Isso tudo foi a Inter de Milão que liderou o campeonato aí de ponta a ponta, né, e foi campeã com o próprio Lautaro Martinez sendo artilheiro com 24 gols. Chegamos na Alemanha e a Bundesliga dessa temporada 23-24 foi uma das melhores em muito tempo, mas vamos por partes, beleza? Porque a temporada lá começou com a Supercopa da Alemanha, onde a gente teve a primeira grande surpresa, quando o RB Leipzig massacrou o Bayern de Munique por 3-0. Nossa, 3, caramba! Que anotou um hat-trick justo na estreia de Harry Kane, impedindo que ele ganhasse seu primeiro troféu na carreira. É mal, hein? Harry Kane e Dani Olmo no campo ao mesmo tempo, daria mais uma historinha nessa temporada, né? Mas segura que a gente vai pra Copa da Alemanha, onde o Bayern de Munique mais uma vez mostrou que não era a temporada deles, né? Quando eles foram eliminados pro Saarbrücken da terceira divisão. E aliás, a história do Saarbrücken foi brilhante, né? Porque eles não só tiraram o Bayern, como depois eliminaram também o Frankfurt. Caraca, e o Borussia Mönchengladbach. Nossa! 3 times de Bundesliga. E história esse time fez, hein? Quando eles foram eliminados aí pro Kaiserslautern. Por falar no Kaiserslautern, eles foram pra final pra enfrentar o implacável Bayer Leverkusen. E mesmo tendo um jogador a mais no segundo tempo inteirinho ali, né? O Leverkusen acabou se impondo e vencendo por 1-0. O título da Copa da Alemanha já era histórico pro Leverkusen, o que eles fizeram na Bundesliga foi ainda mais impressionante. Sob o comando do Xabi Alonso e com o craquinho Florian Wirtz, o Bayer Leverkusen surpreendeu a Europa inteira ao ser campeão da Liga Alemã pela primeira vez na sua história. E ainda por cima de maneira invicta. Os caras não perderam um joguinho sequer. E pra fechar o negócio com chave de ouro, eles foram o primeiro time que conseguiu impedir essa dinastia do Bayern de Munique de prosseguir, né? O Bayern tinha sido campeão 11 vezes consecutivas. Caraca, Zé. E o Leverkusen não só interrompe, como de forma invicta. Foi um negócio absurdo, pô. Com todo respeito a alguns outros campeões que eu mencionei nesse vídeo, mas esse título do Leverkusen aqui é um que vai ser lembrado talvez por 20, 30, 40, 50 anos. Inclusive, a gente tem um vídeo só sobre essa temporada mágica dos caras, vale a pena assistir, tá? E o Harry Kane ficou com o título de artilheiro da Bundesliga. Vamos para a França, onde o PSG estava passando por muitas mudanças. Agora sem Neymar e Messi, como é que seria o Paris Saint-Germain? Bom, eles seguiram completamente soberanos lá no país, né? No que acabou sendo a última temporada de Mbappé por lá, Tartaruga Ninja. Eles começaram 23-24 vencendo a Supercopa da França, 2-0 pra cima do Toulouse. Na Copa da França não foi diferente, eles não entraram pra perder. O PSG ficou com o caneco derrotando o Lyon por 2-1 com um show de Dembélé na final. E na Ligue 1, pra surpresa de todo mundo, o Paris Saint-Germain foi mais uma vez campeão. Mesmo com aquela situação chata que envolveu o Mbappé, que o clube viu que ele não ia ficar, aí o Luiz Henrique começou a botar ele no banco, pra ele não jogar. Uma justificativa horrenda
de não, a gente tem que se preparar pra jogar sem Mbappé e tal. Um negócio que não fazia sentido, mas de Só qualquer maneira, conversa. o Paris não teve a menor dificuldade Querendo punir o vencer a Mbappé. liga sem nem fazer muita força, Ou tá querendo sair. O Vitinha bem demais, o Barcola surgindo ali também como um grande Vai jogar talento, bem, hein, o esse Paris Barcola foi também. campeão com o pé nas costas. E se na França o PSG venceu tudo, em Portugal as coisas ficaram muito mais divididas. Olha só que interessante. Começa que na Supercopa de Portugal a gente teve de tudo um pouco ali em Benfica contra Porto. Ó, o Pepe ali, né? Timba, expulsão. E no final, melhor para as águias que venceram os rivais por 2-0 e ficaram com a taça. Só que na taça de Portugal foram os dragões que riram por último. Na final contra o Sporting também tivemos expulsão e também tivemos virada, com o Porto vencendo na prorrogação com um gol de pênalti do Taremi. Com um detalhe, o cara do Porto na competição foi o Evanilson, brasileiro que foi artilheiro da Taça de Portugal com 8 gols e ainda brocou o seu na final. Os comandados do Sérgio Conceição cravaram ali o tricampeonato consecutivo. E se a Supertaça foi do Benfica e a taça foi do Porto, nada mais justo do que o Sporting ficar com a liga. Numa campanha brilhante com 90 Caramba. pontos, 96 gols marcados. Os 3 e times apenas mais famosos de 2 Portugal derrotas, ganharam os títulos Leões grandes. foram campeões nacionais com 10 pontos de vantagem pra cima do Benfica. Os caras dessa conquista aí foram o Pedro Gonçalves, um dos melhores passadores da competição com 12 passes pra gol, e claro, o Gyökeres, que meio que surgiu do nada e não conseguiu parar de fazer gol, terminando a liga como artilheiro, 29 bolas na rede. Nossa, bom, hein? A gente costuma cobrir aqui os top 7 países da Europa, né? Que são os 6 que a gente falou agora. E o último que vai fechar a lista, que é a Holanda. E pô, foi um ano bem surpreendente pro futebol holandês, né? Isso porque o gigante Ajax teve uma temporada terrível, suspendeu o diretor-geral, demitiu o treinador em meio ao pior início da história do time no campeonato, teve ídolos chamando o elenco de merda, e Ixi. tantas outras coisas terríveis. Por exemplo, os caras chegaram a ficar na vice-lanterna da Eredivisie e estavam tomando de 3-0 pro Feyenoord quando a torcida tacou sinalizador no gramado e o jogo foi suspenso. Um caos completo no clube, uma temporada pra esquecer, né? Enquanto isso, os outros colossais na Holanda, Feyenoord e PSV, se aproveitaram da situação. O Feyenoord foi campeão da Copa da Holanda, vencendo o NEC na final por 1-0. Eu quero falar desse e ainda NEC. brincou com o Ajax na liga, metendo Nossa, que golaço. 6-0 no encontro. Já o PSV ganhou a Supercopa da Holanda contra o próprio Feyenoord e também foi campeão da Eredivisie. E esse aqui é um dos títulos nacionais que a gente tem que mais destacar nessa temporada. O PSV assumiu a ponta ainda na terceira rodada e não perdeu mais a liderança. E no caminho ainda meteu um 5-2 contra o Ajax. Caraca. Todo mundo surrando o Ajax nessa temporada, cara. Poxa, eu tava Ao saco de todo, o pancada do PSV Ajax. fez 91 pontos, perdeu apenas uma vez. E é uma doideira, mas eles marcaram 111 gols na Eredivisie. Alô. Uma campanha simplesmente sublime e com um grande destaque sendo ele, tão criticado por vocês aí da mídia, Luuk de Jong, o próprio, simplesmente teve 44 participações diretas em gol no campeonato holandês. Protagonista e craque da liga de longe. E por falar de liga, a gente para de falar agora dos países de forma agrupada e vamos falar de competições continentais, né? Começando pela Conference League. Esse torneio que é o terceiro escalão continental, mas que vem se tornando muito importante para times ali menores ou equipes de países que não tem a força de repente para competir por um título de Champions ou coisa do tipo. A final desse ano foi entre Olympiacos e Fiorentina e olha, foi um dos jogos já jogados na história, com certeza. Mas a partida, embora não tenha sido assim um primor para os olhos, né? Mas acabou ficando marcada por uma história muito legal, porque na prorrogação o marroquino Al-Kaabi, que tem Estreio, gol, tá bacana, né? Marcou o gol da vitória do Olympiacos, consagrando um primeiro título continental para um clube grego na história. Galera, na semifinal. Também Rodilindo, campeão da Europa. É o Kaabi, ele fez foi 3 gols. Não me achar feio, cara. Eu sou o Rodilindo. Tá doido? Ah, e a foi de engraçado. Foi bivice consecutiva da Conference. Algo que certamente dói muito, né? Mas eles podem ficar tranquilos que não foram os únicos bivices nessa temporada. Agora a gente vai pra Europa League, que teve uma das histórias mais surpreendentes, porque na final a gente tinha a Atalanta, que era de certa maneira uma surpresa também, Verdade. Os caras deixaram o Liverpool pelo caminho, por exemplo, e que enfrentavam o Bayer Leverkusen, que vinha dessa temporada brutal, completamente invicto, buscando uma tríplice coroa invencível, algo que seria um feito histórico pro esporte, né? E os caras chegavam como favoritaços, sem dúvida nenhuma. Só que eles tinham que ter combinado com a Atalanta, porque os comandados do Gasperini esse aí jogou muita bola esse camisa 11. O estádio do Luckman tá doido. Tirando a invencibilidade 3 gols na final, hein? 51 jogos do time do Xabi Alonso. Acabou. E um destaque total pro nigeriano Ademola Lookman, que simplesmente meteu um 3 hat-trick gols na final. Só isso. Pra apanhar e ficar calado. Não é pra apanhar Com muita e ficar bola. calado. Já na Champions League, olhando Real pra trás, Madrid. agora a gente consegue perceber como muito do que aconteceu na competição nasceu ali no grupo da morte.
Era um grupo onde muitos tratavam o Dortmund como um azarão, mas no final das contas eles terminaram em primeiro, na frente do Paris, que também classificou, do Milan e do Newcastle. E chegando no mata-mata, teve uma história bacana que foi o Arsenal voltando para as quartas de final da Champions depois de 14 anos. Foi no sufoco, é verdade, né? Passando nos penais aí pelo Porto e depois sendo eliminados para o Bayern de Munique. Por falar em quartas de final, tivemos mais uma vez o confronto que vem sendo de dois bambambãs aí da Europa nos últimos anos, né? Manchester City e Real Madrid, com os espanhóis avançando nos pênaltis e depois vencendo o Bayern nas semifinais, com o Vini Júnior e claro, com o craque, talismã, estrela. Esse aí virou lenda agora, hein? Finalzinho do confronto de volta contra o Bayern de Munique para colocar o Real Madrid em mais uma final de Champions. Do outro lado teve uma goleada do PSG para cima do Barcelona por 4-1, né, num jogo em que o Ronald Araújo culpa do Ronald Araújo. E aí teve mais uma vez PSG contra Dortmund. Eles já tinham se enfrentado 2 vezes lá no grupo da morte e agora no mata-mata, valendo vaga na final, o PSG bem que tentou, martelou, mas o Dortmund defendeu muito bem e venceu as 2 partidas por 1-0 e se classificando para a final aí depois de mais de 10 anos, né? Mas vocês sabem, a final foi contra o Real Madrid ali, os sonhos acabam contra os merengues, né? Não teve jeito. Mesmo sem momento de emoção por causa da despedida do Marco Reus, e com o Dortmund fazendo um bom jogo, especialmente um brilhante primeiro tempo, o Real Madrid se sagrou campeão mais uma vez. Foi a 15ª com gols do Vini Júnior e do Carvajal, eles meteram 2-0 nessa final que ficou marcada por 2 motivos. Para os brasileiros, a gente viu pela primeira vez um Brazuca meter gol em mais de uma final de Champions. É a segunda já que o Vini broca. E para a história da Champions, foi a última final de uma Champions League nesse formato. Vale lembrar que para a temporada 2024-2025 a gente vai ter a exclusão da fase de grupos e uma nova fase de liga, meio que pontos corridos. Oxi, antes do não dá sabendo isso aí não. Parece complicado, mas é fácil de entender. A gente fez um vídeo aqui mostrando tudo pra você entender exatamente o que tá acontecendo. E se a temporada de clubes acabou, a de seleções ainda tava começando praticamente, porque vinha aí a Eurocopa 2024 e a Copa América. Alemanha. E começou com os anfitriões metendo um 5-1 na Escócia, né? Foi muito empolgante e tal. Mas depois a Eurocopa foi dando uma esfriada, até porque muitas das seleções mais fortes ali começaram a jogar um futebol que era no mínimo contestável. Foram os casos da França, com o Mbappé bastante apagado, né? O caso também de Portugal, que o Cristiano Ronaldo até tentou bastante, mas saiu sem marcar nenhum gol. E principalmente o caso da Inglaterra, que jogou um futebolzinho modorrento a competição inteira. Deu sono, né? Verdade. Mas no final das contas, o time do Southgate foi ali de vitóriazinha chorada em vitóriazinha chorada, avançando e chegou na final. Os trancos e barrancos eles chegaram na final mesmo, na Inglaterra. Os salvadores do Bellingham contra a Eslováquia, do Saka contra a Suíça, do Watkins contra a Holanda. Golaço, né? Mas chegaram para enfrentar a grande sensação da Eurocopa, que foi a Espanha. O time comandado por Luis de la Fuente, né? Mais recentemente batizado de Guardióculos, jogou um futebol muito bom, conseguiu extrair o melhor de alguns jogadores contestados como Fabián Ruiz, o Cucurella, e viu o time funcionar muito bem, especialmente com a trinca de meio campo ali de Rodri, Fabián e Dani Olmo, que acabou virando titular durante a competição, e com os pontas e a Nico, jogaram muito os dois, muita bola a Espanha a passar em primeiro no grupo, eliminar a anfitriã Alemanha pelo caminho, eliminar essa França fortíssima e chegar na finalíssima para fazer o bem vencer. Nico Williams marcou com o passe do menino Yamal, o gelado Palmer empatou, mas Oyarzabal botou a fúria de novo na frente. No finalzinho, garantindo o título com 100% de aproveitamento e mais. A Espanha se tornou a única seleção na história a conquistar a Eurocopa 4 vezes. E lembra daquele lance que eu falei lá no começo de Dani Olmo contra Harry Kane na Supercopa da Alemanha? Pois é, aqui foi de novo o que aconteceu, porque o Kane buscava mais uma vez seu primeiro troféu e mais uma vez foi o Dani Olmo a pedra do tirou. Dessa vez não metendo gol, mas tirando uma bola em cima da linha no finalzinho do jogo. Pior que foi mesmo, ele deu uma zagueira daquela tirando na linha. Mais uma vez impedindo o Kane de ganhar o título. E lembra também que eu falei dos bivices, né? Pois é, além da Fiorentina, a Inglaterra se tornou a primeira seleção na história a ser vice 2 vezes consecutivas na Eurocopa. Tá louco. O nosso foco aqui é futebol europeu, mas pra não dizer que a gente não falou, Copa América teve a Argentina como campeã. Antes os caras não ganhavam nada, agora eles não param de ganhar tudo que disputam, né? Mas a conexão embalada mesmo, é que o título da Argentina veio justamente com uma vitória de 1-0 com um gol salvador do Lautaro. No finalzinho. Feito parecido lá na final da Supercopa da Itália contra o Napoli, né?
duas coisas importantes antes de vocês saírem, tá? Primeiramente, a gente costuma cobrir 7 países, o que já é bastante coisa, mas em geral a gente acaba não falando muito de campeonato belga, ou grego, ou romeno, e por aí vai, beleza? Outro fator importante é que esse vídeo aqui foi mais pra resumir os campeões. Nas minhas contas, a gente falou de 26 campeonatos, não tem como botar todos os detalhes, certamente coisas muito interessantes passaram batido aí, né? Mas o objetivo do vídeo era relembrar os campeões, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like antes disso aí, que ajuda muito o nosso canal. Nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou! Galera, é isso aí, a gente já reage aqui o vídeo do canal Eurofoot, né, mais um que está reagindo, deixa o like lá no vídeo dele, o vídeo original vai estar aqui embaixo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa teu like aqui no meu vídeo para ajudar, se inscreva no canal, me siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo, deixa teu comentário e é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!